Resumidamente, a minha história com a educação começa no ensino médio, fui estudar no André Morroá e conheci a Maria Helena Silveira, que é, enfim, na época reconhecida como uma das lideranças do que o pessoal chamava dos grupo dos educadores do MDB, ainda, né, na luta contra a ditadura, uma frente unificada dos educadores em defesa da escola pública, etc. e tal. Na escola a gente entrou em 79, participamos da primeira greve, eu acho que já era a segunda, mas a grande greve do CEP, que consolidou o CEP como uma grande entidade dos professores das escolas estaduais. E aí foi aí que eu comecei a pensar ou a me envolver com uma ideia de escola, consciência de uma escola pública e de uma luta em torno da defesa de uma escola pública e porquê, e do papel que ela tinha e tudo. Muito em função também das aulas com a Maria Helena, que além de ser professora de literatura, claro, estava ali naquele período de campanha para anistia, fim de ditadura, a gente discutindo muita coisa. E ela insistindo muito nessa unificação da luta em torno da escola pública. Inclusive, o discurso dela é que ela tinha voltado para a sala de aula, depois de 78, né, que era o início do processo de redemocratização. Então, voltando, vamos voltar. Eu estava falando então da escola pública, quer dizer, do reconhecimento de estar numa escola pública, do patrimônio, do que é lutar por essa escola pública, e depois conhecer o Paulo Freire, quer dizer, ver uma palestra, mais do que ler e tudo, quer dizer, foi um impacto de estar na concha acústica da UERJ, mais de 5.000 pessoas, né, para ouvir o Paulo Freire, depois dos anos de exílio, quer dizer, um verdadeiro mito da educação brasileira. Então, ali foi quando eu entendi que era o que eu queria fazer da vida, era isso. E é claro que, motivada pela palestra dele, eu queria ir para a África, ensinar português, como uma tarefa de reconstrução dos países africanos na sua luta de unificação nacional, etc. e tal. Eu e os cubanos íamos para Angola, Moçambique, enfim. Isso tomou conta, vamos dizer, do meu imaginário juvenil daquela época, e fez eu escolher pela Faculdade de Letras. Foi essa combinação entre pensar o ensino de língua portuguesa como algo que podia ter um efeito de transformação, apesar de ser a língua do colonizador e o papel que ela poderia vir a ter nesses países, junto com a minha paixão pela literatura, que também era o trabalho com a Maria Helena Silveira, que tinha despertado assim, um monte de coisa. E aí eu finalmente decidi pela Faculdade de Letras, então pela área, quer dizer, atuar na educação, mas via literatura e língua portuguesa. E foi isso mais ou menos que, vamos dizer assim, orientou a minha vida. Mas, por conta, desde os 15 anos também, da militância no Partido Comunista, eu comecei, também por influência da Maria Helena, a conhecer o Gramsci. Quer dizer, a minha chegada foi via Gramsci, a escola unitária, enfim, todas as formulações em relação ao Gramsci. Quando eu já estava, e uma militância política muito grande, greves, movimento sindical, quer dizer, como estudante, centro acadêmico, toda a riqueza que existia naquele período final entre o fim da ditadura e o início da decepção com o processo de democratização. Então, era um momento como era de muita esperança, de que alguma coisa estava acontecendo, isso tudo alimentava um debate teórico, era um ressurgimento desses livros todos, desses autores. Embora na época o Vygotsky nem era dos mais badalados, vamos dizer assim, né? Era, vamos dizer, uma época mesmo em que o Gramsci praticamente dominava o cenário. Até que veio, quer dizer, o dado também inusitado, que foi a gente eleger o Horácio reitor da universidade. Eu brincava que foi por engano, foi sem querer. Eles elegeram um comunista com uma história, enfim, longa, uma militância muito consistente, com um discurso muito radical.
e que tinha a proposta de transformar a universidade, abrir a universidade através da extensão, configurar o compromisso com aqueles que estavam excluídos da universidade. E foi isso que aí me apaixonou, foi a segunda, eu diria, a terceira paixão, né? A primeira foi a escola estadual, a escola pública, a segunda foi o Paulo Freire e a terceira foi o Horácio me fazendo descobrir que a universidade poderia ser esse instrumento. E, na época eu nem me tocava que o próprio Paulo Freire tinha começado tudo como um projeto de extensão na Universidade Federal de Pernambuco. A UFRJ não tinha extensão e eu comecei como monitora para implantar a extensão. E aí foi quando surgiu o projeto do Campus Vicinal da Maré, em que eu fui, ainda como monitora, estagiária, começar a participar ali da equipe e depois como funcionária, para a gente implantar o que a gente chamava de um campus, né, universitário dentro da comunidade da Maré. E o primeiro movimento, nós fizemos um seminário, acho que foi em 87, vamos entrar nessa maré. Com o princípio, era esse o princípio fundamental da extensão que o Horácio sempre defendia, de que a gente precisava abrir o canal, quer dizer, e que a universidade precisava ser transformada por essa abertura e ela se construir, se reconstruir, se renovar para atender às demandas dessa população. Quer dizer, para a gente pensar o seguinte, a extensão, a possibilidade de... Por que não fecha a porta? Melhor? Não? Eu que estava... saber quem é, o que estava acontecendo. Mas, enfim, da extensão ser essa possibilidade de transformar a universidade. Era essa a ideia. Não era uma ideia, nunca foi assistencialista, no sentido de levar aos pobres o conhecimento que eles não têm, mas a ideia de que, ao abrir a universidade para as demandas da população, essa universidade também se transformaria de forma profunda. Então, foi com esse espírito que a gente foi para a Maré. E a primeira reivindicação, quase que unânime, total, além do próprio posto de saúde, que já existia lá, em um trabalho na área de saúde coletiva, era a questão da educação e era a questão de fornecer formação profissional para as crianças entre 14 e 18 anos. Porque, naquela época, o ensino médio ele atendia só 20%. Eu não sei se continua esses números de hoje. Aumentou, né? Hoje você já tem mais gente no nível médio, mas naquela época era cerca de 20%, quer dizer, a grande massa da população, e o ensino médio que era profissionalizante, e ele já estava, quer dizer, então quando você ia profissionalizar, quer dizer, quando você ia dar condições ao jovem de entrar num processo de profissionalização, você já tinha excluído 80% dessa população, porque eles não chegavam ao ensino médio. Naquela época, a gente tinha já o início da implantação dos CIEPs e a proposta do Brizola, né, da escola integral, o dia inteiro e tal, que já naquela época se percebia, as crianças, a partir da 5ª série, já não ficavam. Você conseguia escola integral até a 4ª série, mas quando ia para o antigo ginásio, né, para a 5ª série, você dificilmente sustentava uma criança na escola o tempo inteiro, porque ela saía como arrimo de família, como era uma figura principal para defender, nem que seja vendendo chiclete, no amendoim, no sinal, ela era um elemento fundamental para a renda familiar. E a grande reivindicação dos pais era essa, como fazer com que esses meninos entre 14 e 18 anos, que já estavam no mercado de trabalho, que já não suportavam estar na escola, que as famílias já não poderiam manter só estudando, como é que inserir esses meninos no tipo de mercado de trabalho. A gente sabe que, do ponto de vista dos educadores, é uma discussão complicada. Como é que eu vou qualificar uma criança de 14 anos para o mundo do trabalho? Isso não existe, eu tenho que tirar essa criança do mundo de trabalho e tal. Então, a gente sabia que estava mexendo numa área que não tinha nem formulação nem apoio. Mas a ideia não era uma formulação nossa que a gente quisesse testar, aplicar ou desenvolver. Era
como é que a universidade vai ouvir a urgência dessa demanda? Essa era a questão. Vamos criar pela urgência que ela está colocada. E aí começamos a criar o curso. A ideia do curso de qualificação profissional, e a Maria Helena foi chamada para coordenar esse projeto, ela falava, isso aqui não é concurso para piloto de corrida, porque havia uma insatisfação dos pais porque o curso era de 2 anos. Quer dizer, a gente não abria mão de oferecer uma formação profissional para esses jovens, com formação ainda de 1º grau, mas não era uma formação subalterna, ou subalternizante de 3 meses para ensinar a ser manicure, ou de 3 meses para ensinar a trocar pneu, ser auxiliar de trocador de pneu em oficina. Então, tinha uma concepção que sustentava, e já era uma concepção, vamos dizer, gramsciana, de longa data, de muita reflexão, com Vygotsky, a Politecnia, com todos esses elementos já estavam envolvidos nessa ideia. Mas eu queria ressaltar muito, porque eu acho que isso, às vezes, explica tanto mal entendido em relação ao projeto. Nós não tínhamos formulado um projeto para atender essas crianças. A gente estava tentando responder uma comunidade que pedia isso para a gente. A gente foi fazer um experimento, na verdade, isso, no sentido de que a gente não conhecia nada sobre isso no país e tinha que começar a fazer. E a base eram 2 ou 3 professores oriundos de uma experiência ainda dos anos 60, Marilena Silveira, Moacir de Góes, alguns professores um pouco mais experientes, mas também ainda muito jovens, e uma garotada, nós, bolsistas, né? Não sei se isso te parece familiar. Os coroas malucos e os bolsistas apaixonados. Era essa a base do projeto. Mas não era escola regular, era só qualificação profissional. O menino tinha que estar na escola regular e a gente dava uma parte que a gente chamava de aceleração da escolaridade, onde a gente trabalhava conteúdos de língua, matemática, artes, muita arte, educação estética era uma questão central do projeto, justamente na perspectiva de que é formar um trabalhador, não é, né, formar uma peça alienada de um processo, mas uma configuração mais ampla. E começamos a trabalhar com eles dentro da própria universidade. Também já era um problema, né? Porque o mundo do trabalho na universidade é muito complexo. Formar menino dentro desse mundo do trabalho. Então, a gente tentou colocar meninos nas oficinas, na oficina, que ainda tinha oficina, porque a gente ainda tinha uma garagem, a gente ainda tinha automóveis da universidade e ainda tinha funcionários que consertavam os carros, eram oficinas. Né? Na vigilância, depois foi mais bem sucedida essa experiência. Mas na parte administrativa, e aí uma parte que até hoje vem dando frutos interessantes, que foi a experiência na área tecnológica, nos laboratórios de eletrônica, enfim. Claro que a universidade não suportou esse projeto, mas tinha uma proposta que se percebeu que era incompatível você oferecer esse tipo de formação, manter o menino em horário integral sem bolsa. Não tinha como, porque ele era uma pessoa que dava dinheiro para a família. Então, a única forma de fazer esse projeto dar certo era pagar a bolsa. E aí o Horácio começou a pagar uma bolsa para os meninos estudarem. Para vocês terem uma ideia da novidade disso, em 87, o Fernando e o Joel saíram daqui para ajudar um professor lá em Brasília, chamado Cristóvão Buarque, a formular uns programas para a UNB. Depois ele teve, a gente não sabe de onde, uma ideia de Bolsa Escola e uma Bolsa Família depois, enfim. Saiu daqui, as pessoas podem não acreditar, mas tem essa origem. A gente estava ali respondendo um problema que isso não estava posto para a sociedade dessa forma. E era visto com horror, um horror parecido que se manifesta hoje com a Bolsa Família, como uma distorção paternalista, assistencialista. E eu não sei, assim, quando eu penso, o Horácio era completamente louco, porque ele fazia isso numa época que não era uma época de recursos do Reúne, não era a época que o Aloysio teve para ajudar a Cabo Frio, era uma época que não tinha dinheiro, e ele fazia, sei lá, maluco. Enfim, a gente conseguiu fazer, ampliou, botou um monte de aluno, mas gerou muito conflito. A gente tinha aula aqui na Letras, a Letras foi uma das poucas unidades que ofereceu salas, mas os professores tinham verdadeiro horror dos jovens negros, e, enfim, pelos corredores, tinha conflito. Os professores tinham verdadeiro horror, é uma frase
exagerada. Tivemos alguns episódios de professores com medo desses alunos. Foi alguns momentos difíceis. Mas o projeto acabou, enfim, também quando acabou a gestão do Horácio, desagregando por falta de base institucional. É um projeto completamente ancorado na reitoria e completamente ancorado por, enfim, pela estrutura superior da universidade. Então, foi um dos primeiros que ruiu, porque a gente ainda tentou, a professora Irene Teles, da Faculdade de Educação, quando acabou o mandato, né, do Horácio, ela entrou ainda para tentar coordenar o projeto, mas o projeto se desfez completamente. E a gente ficou com... Isso ficou naufragado, acho que uma derrota para muitos de nós durante muitos anos. Sofremos muito em ver o projeto naufragar, porque a gente via o potencial, quer dizer, a possibilidade de como aquela experiência com a educação, e com a educação no sentido mais amplo, quer dizer, de criar para aqueles jovens, né, a força para que eles possam ocupar os lugares públicos, eles aprenderem a ocupar os espaços de cultura públicos e gratuitos, aprenderem a usar museus, a desfrutarem desses, né, como que essa experiência educacional, cultural, de cidadania mais ampla transformou. Hoje, vários são funcionários da universidade, a gente tem contato, a gente, de fato, daqueles poucos alunos com os quais nós tivemos contato, nós transformamos a vida dessas pessoas de forma muito duradoura e muito profunda. Isso é sempre emocionante, e mais trágico ainda, reafirma a tragicidade da lógica do país, é que a gente está mostrando por onde que não é tão difícil, que é por ali que resolve e não adianta que não resolve. Então, esse projeto ficou, mas observa como ele não era o projeto da Maria Helena. A Maria Helena estava interessada lá no núcleo de produção visual, o NCP, Núcleo de Criação e Produção Audiovisual. O Fernando tinha os projetos dele na engenharia naval. Eu estava, enfim, eu tinha interesse no projeto, mas eu era funcionária, não era docente ainda. E, enfim, trabalhava mais na área de produção cultural do que propriamente dando aula. Eu não queria ser professora naquela época ainda. Enfim, os professores estavam nas suas áreas, os grupos estavam... Não existia o projeto como formulação de vida daquelas pessoas. Então, o projeto acabou, as pessoas se dispersaram. Quando começa o trabalho do FRJ Mar, começa novamente um contato com as populações na beira-mar, com essa população, aí qual é a demanda dessa população, aí lá vai o festival, o FRJ Mar. Não, antes disso, né? Aí começa pelo contato com a FRJ Mar, a gente entra em contato com Macaé. E o que a gente encontra em Macaé? O Chico Esteves, que já tinha a escola de pescadores, já trabalhava com essa perspectiva com o prefeito, mas também não tinha relação nenhuma entre a proposta, enfim, de uma escola de pescadores, de uma formação de uma cultura da pesca e tal, com o que o Chico Esteves fazia, porque ele trabalhava só ecologia. E aí o Fernando entrou para ajudar na parte de construção naval. E aí o projeto ressurgiu, quer dizer, ressurgiu porque ressurgiu daquela população a mesma demanda. Como é que eu formo esses jovens do ensino fundamental para o mundo do trabalho? Isso é crucial para a sobrevivência deles, é disputar com o tráfico, enfim. E, mais uma vez, a gente iniciou uma experiência muito rica e que colocava aí já de uma forma, com uma formulação até mais nítida em torno da questão da politecnia, das experiências de interdisciplinaridade, que também existia, já estava tudo em origem do projeto da Maré. Mas ali a gente conseguiu um momento, foi envolver o Soltec, envolver a educação física, e conseguimos, né, alguns professores de engenharia, ter um envolvimento maior das unidades da FRJ nessa experiência, mas o conflito com o município, os interesses da escola tradicional, enfim, com uma hipótese transformadora, convivendo no mesmo ambiente, vínculos profissionais e bolsistas, tudo junto, misturado, não funcionou, né? Implodiu. E quando chega em Cabo Frio, a pergunta assim, que a sociedade faz é a mesma: vocês não vão nos ajudar? Quer dizer, a educação. A gente vai para Paraty, está lá a mesma pergunta. Qualquer lugar que a gente reúna, em qualquer cidade do país que a gente for,
e for fazer o mesmo seminário que a gente fazia com a mesma metodologia, tem essa pergunta. Por que vocês não ajudam a gente a qualificar os nossos filhos para um trabalho qualificado? Então, esse é o sentido da educação para mim. Não é, eu não sou uma leitora das questões teóricas da Politecnia, nunca escrevi nenhum artigo acadêmico sobre esse assunto, não tenho uma formulação específica como área acadêmica à educação, né? Até cheguei em alguns momentos delirar em fazer mestrado em educação, ainda bem que não fui classificada, voltei para minha casa, que é a literatura, mas a pergunta que fica para mim, voltando para essa ideia inicial da relação com a educação, é essa: o que a universidade vai fazer, entendeu? Com essa população que está ali fora, pedindo para que ela faça algo. E eu acho que a gente tem a obrigação de parar um pouco na nossa investigação individual e pensar como é que... Porque todas as experiências que eu tive com os monitores, estagiários, bolsistas, que passaram por essa experiência também dando aula, né, numa perspectiva politécnica, de educação integral, e, enfim, todos esses pressupostos, é profundamente transformador para essas pessoas. É poderoso no sentido de forçá-los a uma pesquisa, a ampliar o seu campo de indagação, a mudar a sua prática profissional, a rever sua relação com o mundo, com as pessoas. Então, é tão óbvio a necessidade, a justeza e faltando a palavra, mas a certeza no sentido de... a palavra que está vindo na mão é certidade. Como é certa, né? Como é correta. A correção da proposta no sentido de que ela é óbvia, no seu sentido mais explícito de relações produtivas no campo da educação. É algo assim que grita, berra nos nossos ouvidos, e eu me espanto muito com a surdez que a gente insiste em manter. Porque eu, conversando com uma professora do IFE de Cabo Frio, eu falo, porque o problema dos IFES, o quarto ano tem uma evasão tremenda, eles estão readaptando o currículo para 3 anos. E aqui a gente quer que os meninos do quarto ano vá embora para ter menos problema, e fica todo mundo. E, ao contrário, os meninos já estão no 3º ano especulando como vai ser o quarto, o que eles vão fazer no 4º ano. Então, é tão óbvio que essa perspectiva de trabalho, de uma pedagogia completamente transformada, que as aulas disciplinares que o ensino médio atocha na cabeça dos alunos, é um modelo que não interessa mais a essa juventude, não tem mais nada a dizer para essa geração, como que essa relação de coletividade, de produção de trabalho coletivo, de troca de experiências, de articulação das diversas áreas em torno de projetos e problemas, e, enfim, uma preocupação interdisciplinar, como isso é possível construir uma escola que, de fato, emocione os jovens, e as pessoas dizem, não é porque aqui ele já tem tudo, lá a coisa do colégio está em construção, ajuda os alunos a abraçarem a proposta. Mas não é isso, o que faz o diferencial, porque se fosse um colégio em construção com um monte de aula chata, ia ter evasão, aí que ia ter evasão mesmo. Na verdade, é porque se apresenta para aqueles alunos um novo modo de se relacionar com a produção do conhecimento. E é gritante a capacidade que esse modo tem de transformar a relação desses jovens com o mundo. Quer dizer, isso não é novo em Cuba, não foi novo nas experiências iniciais da União Soviética. Li muito pouco sobre isso, li o suficiente para ter algum interesse em me arriscar dentro da minha área, que eu acho que é uma das mais ricas de possibilidade, que é a área da literatura, das narrativas e da ficcionalização, que é o campo de articulação de produção interdisciplinar. E eu acho que é o grande sempre, porque a literatura ela tem essa potência, né, de reunir, de articular, de propor vínculos, relações, enfim. Então, é como que eu penso essas questões todas dentro, enfim, da minha área. E que é a forma de fazer, aí lembrando um pouco do Raymond Williams, com o negócio dos estudos culturais, quando eles começam lá na Inglaterra, a experiência também de leitura, né, da literatura com a classe operária, com o público trabalhador. Necessariamente você precisa transformar o modo de ler a literatura, o modo dela afetar essas pessoas é diferenciado,
Mas não significa que é menor, mais pobre, nem menos rico. Ele é absolutamente transformador e transforma a relação dessas pessoas com o mundo. Então, quer dizer, a educação, para mim, só faz sentido, então, se ela, de fato, é essa experiência que transforma a relação das pessoas com o mundo. E a experiência que eu tive em Cabo Frio é essa, quer dizer, é visível. E é emocionante a gente encontrar. Hoje eu encontro jovens que são quase da minha idade, porque a gente esquece que naquela época eu era monitora, eu tinha 24 e alguns tinham 16. O que significa? Hoje eu tenho 52 e eles já têm mais de 40. Então são adultos já, homens e mulheres com família, com tudo, e que não esquecem, quer dizer, daquela experiência que os transformou de forma radical. E que tem sido essa a visão que a gente tem de Cabo Frio. Agora, Cabo Frio, quando ela se apresentou, era uma articulação entre o município, o Estado e a UFRJ, em que a gente, para corrigir os erros anteriores, né, assumia que a coordenação pedagógica era necessariamente da UFRJ. Mas o município e o Estado, no seu conservadorismo, não suportaram manter a escola, e o Aloysio, que era um louco também, tão louco nesse aspecto quanto o Horácio, assumiu o financiamento da escola, né, também um pouco na marra, sem que desse tempo da gente construir a base institucional para esse projeto existir. Está começando agora, né, o NIDES, enfim, os projetos de pós-graduação. Hoje nós temos... E a gente conseguiu sair do círculo vicioso dos outros projetos, que era eles se extinguirem antes de enraizar. Dessa vez a gente enraizou pouco, mas a gente tem umas raízes frágeis. A gente já tem alguns alunos que foram monitores do projeto, que hoje são professores da universidade e que podem, né, de alguma forma, confirmar. A gente tem as teses de doutorado, dissertações de mestrado, quer dizer, dessa vez a gente conseguiu, ela conseguiu o ciclo de vivência, eu diria o ciclo progressista que sustentou essa experiência, foi uma sobrevida um pouco mais longa do que os outros pequenos suspiros, tanto de 64 quanto né, do fim da ditadura, e agora esse período é o mais longo. Então, a gente conseguiu enraizar um pouco mais. Talvez essa escola ela tenha mais chances, essa experiência de sobreviver por essa ação. Quer dizer, a gente ter hoje, o seu trabalho já não é nem não é o primeiro, né? A gente já tem publicações, quer dizer, então a chance que isso sobreviva é muito grande. Mas porque quando o Fernando falou que tinha conseguido, quando ele falou, não, a gente vai, eu achava um absurdo fazer o que eu falei, vai ser de novo, é uma terceira experiência que vai ser destruída. Não, mas agora o município, o Estado, eu falei, isso está tão bom que parece conto de fada. O município, o Estado e a universidade se juntando para uma experiência educadora, inovadora, que inicialmente viria lá da escola infantil até o fim do ensino médio, acabou começando no ensino fundamental, e agora a gente teve que restringir ao ensino médio. Mas eu nunca acreditei que isso fosse dar certo. E quando o município e o Estado saíram, que o Aloysio assumiu a escola, falei, isso é uma loucura, não vai dar certo, a universidade não aceita essa escola, não aceita essa proposta, e não aceita esse papel. E aí o Fernando falou, vai lá você então falar isso para os pais que acreditam na escola. E foi o que ele falou para o Aloysio também, você quer fechar a escola, vai lá você, olha na cara daquelas mães e diz que a universidade, esse não é o papel da universidade. E a experiência que eu tenho hoje como diretora da Letras é que essa talvez seja a questão mais difícil de lidar na universidade. A universidade ela tem o seu corpo docente entranhado nele, estruturalmente. A ideia é que as demandas de transformação da sociedade são infinitas. A universidade não tem como atender e não pode se abrir para atender, porque não vai conseguir e vai fracassar. Então, não pode. Quer dizer, esse é um assunto proibido. A universidade não pode ter a responsabilidade de atender as demandas. A universidade tem que estar presa nos seus próprios muros, com suas próprias possibilidades, e oferecer essas possibilidades para a sociedade.
Quer dizer, essa ideia básica do Horácio de abrir, e não é abrir porque hoje tem uma base aí no pensamento da extensão, dos saberes, de abrir para uma troca de saberes populares, da universidade, aprender com a população, é aguado. Isso ainda assim, é uma revisão daquela formulação inicial do Horácio, porque é abrir para demanda, não é abrir para troca de saberes, que o país precisa que a universidade faça, e a universidade que não sabe fazer aquilo, ela vai ter que sentar e aprender a fazer aquilo, porque essa era o debate, era o embate principal na área de educação, com os educadores, né? Não, a gente não sabe como fazer, a gente não tem acúmulo, nós não somos especialistas, nós não formulamos um projeto de longo prazo, nós estamos fazendo um experimento que é ouvir essa população e tentar criar alguma coisa que possa responder a ela. Aí, para isso, a gente recorre, claro, tem uma base de experiência, seja nas formulações do Gramsci, tem as experiências do Vygotsky, tem experiências, enfim, de sociedades que tentaram enfrentar e resolver esse problema. Então, assim, a minha relação com isso, com a educação, também está muito vinculada a estar do lado do Fernando, a ter sido companheira dele e dele sempre ter se arriscado fortemente nesses projetos, e assim eu ia acompanhando e realmente tentando ajudar, tentando encontrar caminhos que pudesse ajudar. Não como uma formulação no campo da educação e tal, porque eu continuo presa aqui no meu mundinho das criaturas de papel que são mais seguras. Mas, de qualquer forma, como é que a gente faz? Eu não sei, eu acho que esse é o desafio dessa universidade. Porque como a demanda realmente ela é gigantesca, nós nunca vamos conseguir atender, é muito fácil também eu me fechar para ela. Então, a gente está tendo esse debate agora com o problema do CUCLAC, do curso de língua para a comunidade. Então, os professores fazem questão de cerrar uma discussão de que isto é para a formação de professores. Então, se eu só tenho a possibilidade, se só passaram na prova de seleção, porque aí tem também um outro problema de concepção, né, que são os melhores alunos que vão dar aula. E não, devia ser ao contrário. Né? Eu estava justamente aqueles que têm mais dificuldade é que deveriam participar do projeto, porque a gente sabe que dando aula a gente aprende muito. Né? Mas, enfim, se eu só tenho 10 alunos, porque os cursos também têm poucos alunos, eu só tenho 10 alunos em condições de dar aula, eu só posso abrir 10 turmas. Não me interessa que a demanda seja por 50 e que, se eu dobrar a bolsa, esses alunos vão poder dar 20, porque eles não vão chegar nas 50. Então, nós vamos ficar só com as 10 turmas, que é o que eu posso orientar dentro daquele paradigma de competência acadêmica, daquilo que eu tenho alcance para fazer, do que posso fazer dentro dos meus limites, porque essa é a minha possibilidade de relacionamento com o mundo e da universidade com a sociedade. De alguma forma, cria uma zona de conforto e é uma proteção para a gente sobreviver. Porque a gente vê o que a gente construiu, o que é Cabo Frio, como é que é difícil fazer aquela escola funcionar. Dentro de uma política que foi, vamos romper todos os limites. Não tem dinheiro? Dane-se. Não pode construir? Dane-se. E a escola foi sendo feita, foi sendo construída, um pouco rompendo com todas essas barreiras. Mas a gente vê que já chegou no limite, já esgotou. Isso é muito bonito nos 4, 5 primeiros anos. Você, né, é experimental, você vai fazer. Agora, não é possível que depois que a gente formou essa quantidade de gente, que a gente já comprovou toda a força que tem o projeto, como ele pode mudar de forma profunda a relação dos jovens com a educação, com o processo de formação, com a escola, e a gente continue aceitando que vai estar numa casa temporária, sem luz, sem água, num barraco que a gente... Barraco não, mas uma casa de madeira que a gente construiu com muito carinho, com muito amor, mas que é insuficiente para um projeto que dá a resposta crucial, que eu acho que é o grande desafio hoje. Qual é o papel da escola
quando os jovens de casa têm acesso a todo e qualquer conhecimento que eles queiram. Né? Quer dizer, assim, a escola, de fato, como única transmissora de conhecimento, já morreu há muito tempo. Aquele professor que chega em sala com conteúdo debaixo do braço, aquilo não existe mais. Aquele desfile de 50 minutos de aula de cada um, aquilo deve ser uma tortura. Pegar um garoto desse, submeter ele a esse negócio, deve ser realmente fazer aula hoje. Ou você é, por um lado, muito dócil e senta, porque esse é o sistema e eu tenho que me dar bem, ou você já tem também um preparo para um certo nível de abstração e tal, e que vai fazer os exercícios com facilidade. Mas aqueles que precisam, né, que não tiveram um letramento familiar, a escola é um antro de tortura, de condicionamento que não diz nada para eles. E mesmo para esses jovens também que têm acesso a tudo, a escola também é um dever, é um momento em que eles têm que cumprir lá um papel e depois o que é descoberta, transformação, pensamento, criação, vida, ação, tudo é fora daquele espaço. E a gente, nessa experiência de Cabo Frio, através da Politecnia, né, da ideia de projetos, do ensino integrado, do horário integral, da vida dentro da escola, do professor integrado junto com, né, um coletivo, pensando um projeto e criando e propondo desafio intelectual para esses jovens, numa experiência coletiva, solidária, de transformação em relação a uma experiência individualista. Então, a gente percebe que esse desafio é absurdamente propositivo e ainda tem vitalidade para transformar a vida desses jovens. Então, é um projeto que eu espero que tenha mesmo muita gente para produzir textos, pensar teoricamente, formular, né, do ponto de vista teórico, essas relações, por exemplo, o que essa experiência traz de novo para a gente pensar a politecnia, né, na sociedade contemporânea. Que limites tem essa experiência, aonde estão os problemas, como é que a gente se relaciona, que é um desafio cotidiano. Eu converso muito mais assim com a Gracinha, por estar perto, né, mas porque, de qualquer forma, existem conteúdos a serem trabalhados, existem necessidades de desenvolvimento, como se diz hoje em dia, de habilidades, competências e aquisição mesmo de repertório, de informação, de conhecimento, como é que a gente, né, articula e até que medida esse modelo ele consegue atender, porque a ideia básica que percorre a crítica a um projeto interdisciplinar mais amplo é a superficialidade com que todos os conceitos acabam sendo trabalhados. Você fica, né, num supermercado de hipóteses que você vai na prateleira, pega o que você quer, bota dentro do carrinho, mistura e faz um projeto genial que ninguém nunca pensou antes e tal. Quer dizer, ao contrário, acho que isso exige uma formulação muito mais consistente. Exige do professor, além da sua formação específica, uma formação para um ambiente de trabalho de forma interdisciplinar. Porque o problema da interdisciplinaridade também é ela se tornar um nada. Todo mundo virar jornalista, né? Brilhante e superficial. Então, não pode. Esse é o desafio. Acho que esse que é o... Se você perguntar hoje quais são os problemas da escola, é claro que quando você tem, é que nem Cuba, né, que eu fico olhando para o cubeiro, penso só em Cuba, né? Enquanto você tem o boicote dos Estados Unidos, né, você não consegue pensar em nenhum outro problema, porque esse é o maior de todos, esse tem que ser superado. Então, eu também, se eu tenho gente trabalhando sem receber há 4 meses, qualquer discussão sobre a fragilidade do projeto, ela tem uma primeira explicação. Eu tenho uma equipe que não recebe há 4 meses. Então, fica muito difícil a gente fazer um diagnóstico mais consistente e identificar a fragilidade do projeto, as ilusões, a própria ficção de educação que às vezes a gente constrói, a ficção de uma autonomia, a ficção de um trabalho coletivo, que às vezes é muito mais idealizado do que de fato executado, né? Como é que as relações de trabalho nova desses professores nesse cotidiano, o modo como eles ainda olham a instituição pública como um lugar para mamar, no sentido de vou ganhar minha bolsa, vou fazer um esquema, não venho trabalhar,
vou fazer um rodízio, segura para mim 3 vezes por semana, né? O compadrio fica para mim que eu fico para você, já que são 3 em sala, pô, se tiver 2, tudo bem, um segura, então está sempre um da vez saindo. Como é que, né? Porque isso está ali. E a gente, pela experiência que a gente viu quando foi para Santo Antônio de Pádua, no IFE, para discutir a implantação de um projeto de politecnia, um dos principais entraves são os professores que fazem concurso para 40 horas e não ficam 40 horas na escola. Quer dizer, não é para ficar as 40 horas dentro da escola, mas é para ficar um espaço que permita vivenciar a escola, vivenciar o trabalho coletivo e vivenciar a relação com esses alunos de forma mais permanente, mais consistente, cotidiana, porque eu acho que esse é o ponto-chave da relação que muda tudo. Quer dizer, em vez do garoto ter aquele professor que entra, cospe um conteúdo e vai embora, e ele tem um convívio articulado e permanente de troca que não se esgota, né, naquele ano. Isso é que, porque é uma janela que abre para essas jovens de relacionamento, de pessoas que usam vocabulário diferente, de valores, de cultura, de saber que existe uma universidade que um dia ele pode entrar. São relações profundamente transformadoras, são experiências profundamente transformadoras na vida deles. Assim, como eu não sou da área de educação, no sentido de pensar teorias e tal, eu acho até que a discussão metodológica, para mim, no sentido mais estrito, fica menos importante, no sentido da politecnia, da não sei o quê, ou metodologia de projetos, como é que isso se articula com a questão da construção de problemas, o método sei lá da onde, o construtivismo, mas eu não sei. Tudo isso, para mim, tudo junto, misturado, mas o problema principal é a possibilidade diferenciada das relações humanas que se constroem a partir dessas ideias básicas. O acerto metodológico, ele fica em função, enfim, dessa possibilidade nova, desse locus, né? Um lugar de experiência novo, transformador. Aí sim, vocês gostam, eu detesto nessa palavra, não é contra-hegemônico, mas de um espaço onde há uma outra hegemonia, ou que se pretende construir, mesmo que, né, precariamente, uma disputa de um modo hegemônico diferenciado, onde hegemonicamente se pense coletivamente, diferente de uma saída individual, né, onde a gente tente pensar os problemas integrados e solidários e não separados em conteúdos estanques. Enfim, tudo isso é esse nadar contra a corrente, né, entre construir outras hegemonias, que é muito rico alguém ter a possibilidade. É como se a escola fosse o lugar da desnaturalização. A gente, de repente, consegue desnaturalizar experiências de competição, de individualismo, frivolidades, agressividades, enfim, de repente a gente consegue dizer para as pessoas, isso não é o mundo. O mundo não é isso só naturalmente, né? Existe um mundo de cultura que pode ser reconstruído. Essa é a experiência propositiva da escola que eu acho que é fundamental. Para falar a verdade, verdadeira, para ficar registrada, então, paradoxalmente, a chance do projeto sobreviver está na morte do Fernando. Porque um dos maiores entraves que o projeto tinha era, como eu estava falando antes, a luta sectária, doutrinária, dogmática dentro do setor de educação. Então, como ele representava alguma coisa que destoava fortemente desse campo acadêmico, estruturado, produtivo, que ganha bolsa de produtividade da CAPES, que publica artigo em revista indexada e que se torna dono da área de educação e trabalho e que diz que o engenheiro não pode produzir para a educação, que a área tecnológica não consegue pensar a área de educação, a área de humanas. Esse era o maior entrave. Quer dizer, e acrescido disso o fato dele ter uma opção na luta sindical diferenciada da hegemonia do campo da educação e trabalho, que tinha uma outra
Então, a escola, ela sofre, né, resistência brutal no Centro de Tecnologia por um pensamento conservador, violento, e que diz claramente, a gente não tem que montar uma escola em cada cidade, vocês viram, está lá gravado o depoimento do Erickson, né? E a gente não tem que atender a demanda da sociedade, a gente não é a nossa função. O reitor falou isso, o atual, né? Não o que que vai tomar posse, mas o Levi fala, não, mas a universidade não é para transformar a humanidade, não é para produzir ciência, é para produzir... Não é para fazer o bem, não é pra... Mas ninguém quer fazer o bem, cacete. Eu não estou ali fazendo caridade. É uma outra concepção de universidade, mas que as pessoas acham que não. É porque elas estão tão presas naquela visão daquela universidade tradicional, técnica, bancária e de prestação de serviços e tal para a sociedade, não conseguem enxergar que ela pode ser uma outra universidade. Então, esse é o nosso primeiro maior inimigo. E o segundo era esse que eu estava falando, que aí é no campo da educação, no campo dos companheiros, quer dizer, no campo daqueles que estudam a politecnia do ponto de vista teórico, dos especialistas em Vygotsky, é esse sectarismo muito grande e essa resistência que sempre houve de entender, ajudar e participar dessa experiência, porque era uma experiência, inclusive, que contradizia muitas coisas, inclusive essa inicial, que era do ensino fundamental, de você fazer uma educação politécnica e tal, e de formação para o trabalho, a partir do ensino fundamental. E do sectarismo político mesmo. Então, o fato, assim, Cabo Frio tinha um problema, porque se, por um lado, ela só existia porque o Fernando era louco o suficiente para fazer sozinho uma escola, que se não tivesse ninguém lá, ele ia dar aula para todo mundo, né? Se todo mundo fosse embora, ele ia continuar lutando pela escola, dando aula de português, dando aula do que precisasse, né? Por ele ter essa personalidade que é extraordinária, né? No sentido de uma pessoa que pode produzir algo do nada, novo, e fazer a coisa acontecer. Ao mesmo tempo, era o maior entrave, porque aí a escola era tão vinculada a ele que era preciso derrotar a escola para derrotá-lo. Então, o fato dele ter morrido, vamos dizer assim, dialeticamente, a morte dele é a possibilidade de surgimento da escola. Ou eu falo isso para me acalmar e poder dizer que ele vai continuar vivo na escola. Mas, do ponto de vista político, é isso mesmo. Quer dizer, a perda dele foi muito grande para... Não digo pessoal, a nível pessoal a gente nem comenta, mas a perda dele como formulador do projeto, principalmente pela área tecnológica, por exemplo, ser alguém da área da engenharia, pensando a formação tecnológica, a formação do mundo tecnológico no campo da educação, era uma contribuição inestimável, né? Inestimável. É uma perda muito grande. Mas, ao mesmo tempo, é uma perda que abre caminho, por exemplo, para o atual reitor, em vez de querer destruir a escola, porque sempre teve em mente destruir o PROIFES e, portanto, destruir o seu vice-presidente, portanto, o Fernando. Então, esse embate violento, altamente sectário do movimento sindical, desaparece, né? Desaparece. E aí abre espaço para a gente construir uma ponte e fazer existir. É tudo hipotético. Mas se ele não tivesse morrido, quem te garante que o Lerer não estaria sentado agora com ele para formular um modo de salvar a escola? Pô, poderia ser também, poderia, porque o Fernando não era um sectário, ia estar disposto, com certeza, no quadro de uma reitoria de esquerda, de ajudar, provavelmente, talvez a gente, não sei, talvez. Mas hoje eu vejo, às vezes com uma certa mágoa, com um certo ressentimento, mas vejo isso muito claramente, quer dizer, que a ausência dele às vezes facilita a possibilidade dessa negociação. Deixa um campo, porque aí ele vai ser só a foto na parede, ele vai ser o nome do prédio, ele não vai ser uma pessoa que vai estar dizendo isso está errado, isso está certo, a gente tem que ir por aqui, tem que ir por ali, incomodando no seu questionamento sobre a condução das coisas, e, enfim, e dizendo, não, isso você não pode fazer, isso eu não aceito, né? Então, talvez isso seja uma porta mais fácil.
Aí a experiência da escola ela pode ficar mais fraca, né? Sem a contribuição permanente dele, pode ficar mais fraca. Mas pode se reconstruir, se tornar uma outra coisa, até mais bonita do que ele mesmo poderia prever, né? Porque esse é o problema também de todos nós quando abraçamos demais um projeto, ele fica nosso demais, né? A força do projeto de Cabo Frio provou, né, nesses 3 anos aí, quase, da ausência do Fernando, é que, felizmente, ele construiu com autonomia suficiente para que, mesmo sendo uma coisa que ele carregava quase sozinho dentro da instituição, eu acho que isso é que é interessante a gente contrapor, quer dizer, da porta para dentro da UFRJ, era um projeto que ele segurava praticamente sozinho, como docente, né? Eu digo assim, como professor, ele era o único que transformava aquilo numa questão central para ser construído e fazia a escola funcionar, porque ia atrás da folha com Milton Flores, dependia estritamente dessa força dele, né? Mas da porta para fora, quer dizer, da relação com a escola, não, conseguiu criar um projeto que tinha forças para existir sozinho. Mostrou isso, né? Vocês mostraram isso. Não, a gente vai abraçar esse projeto e a gente vai fazer existir e ele vai continuar porque a gente entende a importância dele e principalmente aquelas mães loucas e aquelas crianças que eu não entendo porquê, mas não tiram as crianças, não aceitam o esvaziamento da escola e continuam insistindo a todo custo que aquela escola precisa existir. Então, assim, não sei, estou tentando pensar dialeticamente, né, como é que as coisas são produzidas contraditoriamente. Como que ele conseguiu fazer sozinho, praticamente, essa escola existir e, ao mesmo tempo, fazer com que ela não fosse só dele. Como que a ausência dele coloca em risco a existência da escola, mas, ao mesmo tempo, permanece, abre portas para que ela fique mais fácil também ela ser institucionalizada sem ele. O Fernando, ele tinha, primeiro, cabeça de engenheiro, resolvedor de problema. Tinha um gosto pela área de humanas, ele estudava filosofia, estudou um pouco, fez um curso com Corbusier, estudava Marx, mas era tipicamente um engenheiro no sentido de um resolvedor de problemas e projetos, e um professor de projeto. Então, de projetar cenários, de projetar coisas, e planejar, construir, intervir e resolver. E a escola ele pensava dessa forma, quer dizer, ele ia olhando e ia buscando no repertório dele e nas referências teóricas elementos para ele fazer as coisas acontecerem. E as perguntas não eram uma pergunta conceitual, quer dizer, eu estou aqui com esse problema da politecnia e como é que eu vou desenhar um projeto pedagógico para a escola? Não, esse menino tem que aprender esse conceito aqui de física, o que eu faço para esse menino aprender isso aqui? Você entende? É muito mais olhando para o objeto, que é a escola e a sua necessidade de trabalhar conteúdos, habilidades, competências, etc., e coisas em relação a esses alunos, do que propriamente uma formulação sobre esse projeto. Então, assim, ele pode, de repente, gerar um método extraordinário em função, a partir da construção de embarcações, para pensar a partir dos protótipos, e dali ele gerar um negócio absolutamente novo, mas não porque ele buscou aquela metodologia, mas porque na hora que ele tinha que ensinar aquele negócio para aquele menino, ele acabou construindo. Mas isso não se faz espontaneamente, nem de forma aleatória. Qualquer um vai chegar, né, que é o problema. Olho para a realidade, vou inventar um projeto, e aí tu saca o projeto da tua cabeça que você achou lindo, que é o teu interesse pessoal, que é aquilo que você está estudando no momento, e atocha para o aluno e diz, olha que brilhante, vamos fazer... Esse é que é o desafio. Quer dizer, o Fernando ele estudava muito, estudou Paulo Freire, estudou... Aí tem umas influências também que vão da mãe dele, que, enfim, é de uma família de educadores. A mãe foi professora do Instituto de Educação, estudou História. O pai foi professor, o avô foi professor. Quer dizer, ele vem de uma família de professores de muito tempo, com uma certa identidade de pensar, né, escola. Até o avô dele... O nome do avô dele é uma escola na Zona Norte, esqueci, o Nereu Ramos, acho que é Nereu Ramos, não.
É Nereu alguma coisa. Não, Ramos não, é Nereu Sampaio. Nereu Sampaio, em algum lugar tem uma escola, a gente foi lá quando a escola fez 25 anos, eu fui com ele, com a Nereida. Quer dizer, é uma família de educadores. Então, ele tem, na sua história, uma formação. E aí tem a influência da mãe, das coisas mais antigas. Como é que era aquele Carl Rogers? Não tinha um Carl Rogers, um negócio da Libertário? Não tinha? Esses caras das antigas, tinha uns nomes assim, que ele tinha uns livros desses pedagogos, essas metodologias. Eu lembro muito do Fernando se referir, e aí, hoje eu entendo um pouco melhor, na época eu refutava, ele se referia muito ao Anísio Teixeira. O Anísio, que ele gostava muito, que ele lia muito. O Fernando era um comunista, né? O Anísio Teixeira era de um campo teórico mais liberal. Liberal, né? Mas isso para ele não fazia diferença nenhuma. Eu acho que também não faz, eu também concordo. Hoje eu concordo um pouco mais com o que o Fernando falava. Mas você sabe como que isso influenciou a construção desse projeto pedagógico que ele tinha? Ele ia construir, porque assim, ele tinha uma enciclopédia de leitura que ia desde essas leituras de Montessori, Carl Rogers, sei lá, que esses anos 50, essas coisas mais antigas que tinha à mão na casa dele por causa da mãe, do Paulo Freire mesmo, que ele também sempre leu, estudou. Tinha aquele também da pedagogia, aquela experiência soviética. Oi? Esqueci. Acho que era o Pstrack, né? Ele tinha uma coleção de livrinhos sobre uma coisa pedagógica. Macarenko. Oi? Macarenko, que ele lia, que ele gostava muito. Enfim, aí tinha o próprio Vygotsky, que ele foi se apaixonando cada vez mais, estudando mais. O Gramsci, quer dizer, é uma mistura de um pensamento liberal em alguns aspectos, com um pensamento marxista, com materialismo. Mas quando eu penso assim, né, que método como é essa metodologia, me lembra muito Antônio Cândido. E ele, quando eu emprestei para ele o Parceiros do Rio Bonito, que ele adorou e passou, depois ele teve comigo lá, quando a gente foi lá no Antônio Cândido. Então, é muito o que o Antônio Cândido faz com a literatura. Né? Uma vez que o Antônio Cândido esteve aqui, falei, puxa vida, o Schwartz cisma de dizer que eu sou marxista. Que eu não sou marxista, ele se recusa a ter um aprisionamento conceitual, teórico, metodológico, do ponto de vista da abordagem da literatura. Claro que ele é a melhor leitura dialética da literatura que a gente tem. Claro que o que ele está pensando, ele tem até um livro, Literatura e Sociedade, onde ele é o único onde ele faz formulações teóricas para pensar as relações entre literatura e sociedade, que ele vem de uma tradição, da tradição marxista, do Goldman, do Raymond Williams, tudo isso que a gente conhece, do próprio Gramsci, das literaturas do próprio Marx, mas ele também defende que a gente não pode ter um modelo teórico que é anterior à prática da leitura do texto. Quer dizer, eu não posso ter um modelo teórico para explicar o meu texto. É radicalmente materialista. Quer dizer, eu parto do texto, observo o texto e das perguntas que o texto me dá, eu vou na minha enciclopédia recuperar tudo que eu posso para elaborar as respostas para aquele texto. Agora, pensando isso como processualmente, dialeticamente, dentro das contradições, dentro de uma perspectiva histórica e não atemporal, enfim, aí aqueles pressupostos todos que a gente sabe de onde que vem. Mas eu acho que é muito o jeito que o Fernando fazia com a escola. Ele nunca sentou para se preocupar em construir uma formulação conceitual, original, sobre aquele problema pedagógico que ele estava tratando. Quer dizer, a construção original vamos estudar muito os problemas conceituais, vamos conhecer todos os modos de trabalhar, todas as formas, inclusive os mais tradicionais. Vamos conhecer tudo e vamos usar isso tudo para fazer aquela escola funcionar. Então, aonde eu puder usar, eu vou usar. Claro que não é salada, como o pessoal chama aqui, salseiro teórico, não é? Cabe tudo. Dentro desse campo teórico, né, de pensar as coisas como um processo, portanto, em transformação, né, que não é uma relação unívoca de sujeito e objeto, mas algo que está se transformando nessa relação, se construindo e se transformando permanentemente, num dado momento histórico,
né, com os limites e as circunstâncias que desenham essas opções, e com o esforço teórico crítico de você estudar e ter, quanto mais ferramentas você tiver, mais condições, mais rica vai ser a sua resposta. Então, se hoje nós formarmos todos em leitores aplicadores do Vygotsky e do conceito de politecnia que existia, né, matou o projeto. Matou o projeto, matou o que o projeto tem de mais vigoroso, né? Agora, dizer que não precisa ler o Vygotsky, não precisa entender o conceito de politecnia, aí matou o projeto também, porque aí virou uma porra louquice. Um oba-oba, ou um aprender fazendo na sua redução mais estreita, enfim, de um modelo pragmático, de treinamento e de... além de treinamento, como é que é a palavra? Estou ruim hoje, desculpem, é que essa greve me ocupa os neurônios, fica difícil fazer eles funcionarem em outro... treinamento, qual é treinamento? Como é que é? Adestramento, que é pior, né? Você adestrar uma pessoa. Vamos lá, não sabe? Vamos entrar aqui, vai fazendo que você vai aprendendo, vai indo, vai copiando, né? E vai repetindo o que você vai aprendendo e vai fazendo. Então, acho que o modelo esse é difícil de definir, porque as leituras dele eram muito variadas e indisciplinadas, assim, mas, ao mesmo tempo, muito atentas. Ele lia os textos muito devagar, então, não era um leitor voraz, assim, de pegar uma bibliografia extensa, mas, quando ele ia a fundo. E, realmente, eu não sei, uma memória monumental que fazia com que ele tivesse acesso a coisas que ele leu há 30 anos e parece que aquilo ficava ali fresquinho na cabeça dele. Então, tem essa coisa assim da personalidade, né, que permite isso. Mas eu acho que se a gente conseguir combinar nessa proposta, né, e nessa forma de você formular, quer dizer, como que o projeto ele é dinâmico, inovador, mas ao mesmo tempo sólido, com bases conceituais muito sólidas, se a gente conseguir, né, escrever, é muito difícil escrever sobre isso, né? Não tem muitos Antônio Cândidos no mundo. Não que seja impossível, que a gente não deve tentar, mas eu acho que deva tentar exatamente isso, entender essa liberdade, até, vamos dizer, heterodoxia dele, no sentido de misturar tudo que precisasse, bater tudo no liquidificador para tirar um caldo que servisse de orientação para resolver aqueles problemas. Mas eu acho que o dado principal que ele conseguia dar era o sentido radical da autonomia, né? Para os alunos, para quem participa do projeto. Porque você só abraça um projeto, você só dá a vida para uma porra de um projeto quando acredita que ele é seu. E ele só é seu se ele não é do outro, porque se ele é do outro, nunca vai ser seu. Se ele um dia passou a ser seu, é porque teve autonomia para que ele fosse seu também, para que todo mundo fosse, enfim, parte, se sentisse parte responsável daquele projeto. Então, se a gente também conseguir manter dessa forma, quer dizer, como é que a gente vai dar bases conceituais sólidas e consistentes ao projeto e, ao mesmo tempo, não fazer com que ele seja um projeto dos amigos da esquerda, né? Dos companheiros do PSOL que leem na mesma cartilha que eu, ou dos companheiros do PSTU, eu falei PSOL de maldade, só de marcação, mas do PCB ou do PCdoB, porque nunca foi, né? Apesar de todas as críticas que faziam a ele, que atacavam pela militância partidária, você sabe que você foi um exemplo, você experimentou isso na carne, quer dizer, não havia uma discriminação política, ideológica e de filiação ou de fidelidade política, nunca foi isso que comandou a escola. Eu espero que continue não comandando, né? Então, a gente entender que, às vezes, um cara muito conservador pode trazer muitas contribuições para a escola se ele estiver seriamente imbuído em que, se ele fizer um trabalho coletivo para ajudar a transformar as relações daqueles jovens com o mundo, ele vai poder contribuir. Então, a gente pode até incorporar, né, contradições, contribuições completamente díspares ao próprio sentido maior do projeto.
O negócio da politecnia tem a ver com um campo de hegemonia da esquerda, quer dizer, não, é contra-hegemônia. Tem a hegemonia, a gente tem uma hegemonia da direita, tem uma disputa hegemônica no campo da esquerda, que é minoritária, né? Que se chama de contra-hegemonia. Mas tá, essa nossa disputa de hegemonia e tal, a politecnia sempre tem perdido. E tem perdido, a gente estava conversando antes de gravar, perdido inclusive dentro do governo PT, né? A gente estava comentando agora que um dos acontecimentos mais importantes do governo Dilma está sendo, tanto por ela, quanto também, infelizmente, por esse nosso campo de esquerda da educação, que critica muito os IFES, do pessoal da pedagogia que quer obrigar todo mundo a fazer licenciatura, que não concorda, né, com a criação dos IFES, tem uma certa disputa política em torno. Eu acho que tem um problema, além dessa disputa, vamos dizer, liberal e de tendências, vamos dizer, dos interesses da classe trabalhadora, ou do campo da esquerda, ou do marxismo em oposição. Claro que tem a hegemonia neoliberal atrapalhando, enfim, e disputando isso dentro do próprio PT. Além disso tudo, eu acho que aí é um problema estrutural da sociedade brasileira, que é o problema da escravidão e do trabalho. Quer dizer, como é que o mundo do trabalho ele é visto, inclusive, pela esquerda. Mas voltando, então eu acho que não dá para pensar o problema do conceito de politecnia no Brasil, a sua recepção, que é um bom estudo, né? Como é que chega a politecnia no Brasil, quais são os campos, aonde que ela está em disputa, como que ela se apresenta, como é que ela vai sendo derrotada. E dentro do próprio ambiente de esquerda, que é a questão da formação para o trabalho. Eu falo sempre isso, eu adoraria ver alguém estudando isso, por que tem uma mobilização, um voluntariado enorme para os cursos de pré-vestibular comunitário. Eu acho isso tão curioso, que é muito mais aceitável para uma cultura, quando eu chamo cultura de esquerda, bem lato senso, de solidariedade, de ajuda, de ONG, do caramba 4, de vou fazer a minha parte para mudar o mundo. Eu vou dar aula num pré-vestibular para poder preparar aquele menino para ele entrar para ser pedagogo, entendeu? Para ganhar R$800 como pedagogo. E ele mesmo não vê o quanto que seria muito mais importante, do ponto de vista imediato, ele fazer um curso técnico e ser um bom técnico em eletrotécnica e depois fazer a pedagogia mais tarde, com um pouco mais de condições, e que ele vai ganhar, sei lá, às vezes um salário de 3, 4 mil reais, mas o técnico em eletrotécnica não tem valor social. Enquanto que o pedagogo com diploma de nível superior representa alguma coisa de ascensão social. Então, eu acho que é claro que tem um problema de visão, quer dizer, de que esse técnico é subalterno e não tem formação intelectual e, portanto, ele está ali parafusando. Quer dizer, a gente pensar uma formação integral para o trabalho, integrada do ensino médio com a formação profissional. Eu diria que no país é praticamente revolucionária por causa dessa hegemonia ainda, eu acho, de extração escravocrata, de preconceito com o mundo do trabalho. É uma coisa impressionante. Como tem coisa pitando nessa sala, né? Quando não é um telefone, é outro. Esse aí ficou muito tempo fora do coisa, sabe, aí, eu acho que aí é que tem um problema. Por que a politecnia é derrotada, né? Não é só uma contraposição no campo com o neoliberalismo. Eu acho que tem problemas mais profundos na nossa história mesmo, no campo da esquerda, de formulação, de tudo. Como pensam também a concepção de uma educação transformadora essencialmente dogmática, essencialmente panfletária. Aí reúne o pessoal do MST lá no auditório do Serviço Social e lê poesia, canta música revolucionária e vamos, camaradas, derrubar o capitalismo. Mas, assim, na hora de fazer, como é que forma esse pessoal para o trabalho, para o mundo do trabalho, como é que transforma as relações no mundo do trabalho, como é que ele se torna um trabalhador absolutamente competente, consistente, tecnicamente, para ser capaz, inclusive, de transformar suas relações com o mundo, inclusive com um bom emprego. Isso seria quase um crime, né? Não pode. Isso sem contar com as outras contradições. Eu tive numa
numa dissertação de mestrado da UNB, sensacional, de uma poeta, Euridice Fontella, que tem um experimento formal bastante sofisticado, e quem estava defendendo o mestrado era um quadro do MST, que começou a fazer um cursinho de especialização de literatura oferecido pelo pessoal da UNB, e depois você fica com o dilema. Ele é um quadro do MST, que precisa estar na luta do MST, mas como ele teve contato com uma formação literária de alta qualidade, ele quer largar aquilo tudo e quer fazer doutorado e estudar poesia. E os camaradas no acampamento estão esperando ele voltar para continuar a luta. Puta, como é que a gente resolve isso? É complicado. Ou quando a gente começou na Maré, né? Também os primeiros quadros que a gente formou, os garotos começaram a dar certo, a primeira coisa que faz é ir embora da Maré. Mas a gente não queria que eles fossem embora da Maré, né? A gente queria que eles ficassem ali organizando a Maré para ela. Então, são os limites do nosso tempo histórico, do processo histórico que a gente está vivendo, de poucas alternativas, de pouca saída, de muita contradição, que, por outro lado, né, uma vez, a Sidão estava falando que a gente precisava conhecer uma experiência em algum lugar que era sensacional, que formavam lá uns técnicos e que, eram os melhores técnicos, que os empresários disputavam aqueles caras. Falei, bom, mas se o empresário disputa, a gente vai formar um cara que vai ser excelente para o empresário, como é que a gente... É sempre um problema, né? É sempre um problema. Porque, na verdade, o bom resultado na nossa educação era formar um técnico altamente competente, mas que trouxesse muito problema para os empresários. E não fosse uma certeza de que a empresa ia funcionar super bem. Então, nós estamos formando o quê? Microempreendedores, sabe, assim, quer dizer, dentro de um quadro de hegemonia capitalista, de exploração do trabalho, de tradição e de herança escravocrata, e de um capitalismo selvagem, que o Brasil é um campo de desigualdade, de selvageria violenta, o papel de uma escola de politecnia, de formação para o trabalho, é um campo sempre de contradição imensa, né? Imensa. Então, acho que é viver no fio da navalha, é viver se perguntando todo dia o que eu estou fazendo aqui, para que isso funciona. Né? Às vezes eu vi ex-aluno do Politécnico da Fiocruz, que é da área de saúde, para formar quadros para a área de saúde, e o menino ótimo, foi fazer vestibular, passou para comunicação na UFRJ. Aí, que bacana, a gente formou um cara que conseguiu passar para a UFRJ. O que a gente quer justamente na educação integral é isso, quer dizer, que o cara possa escolher. Ele não está condenado a ser um operário. Mas aí o curso é tão bom, tão bom, tão bom, que ninguém vai ser operário. Vai todo mundo para a universidade. A gente continua... Enfim, eu acho que é um problema do tempo, da sociedade que a gente vive, da ausência de projeto. O projeto revolucionário mesmo está muito... As derrotas foram profundas, a gente está... Um avanço, é isso, ele vai no coração das contradições, e a gente sofre essas contradições. Porque quando a gente diz que tem um ensino médio integrado, a formação pelo trabalho, mas também para o trabalho, mas diz que todo mundo sai dali apto para fazer engenharia no UFRJ, a gente está atuando dentro de uma contradição. Mas justamente a ideia do projeto integrado é que eu vou dar opção para uma faixa da população que não tem opção. Né? Porque a população pobre está condenada a ter um cursinho de baixa qualidade de treinamento. E os jovens das classes mais altas, ele pode escolher o curso superior que ele quiser, porque ele teve essa formação. Então, a gente vai dar justamente para esse jovem a chance dele escolher. Mas se você vai escolher no mundo que o mundo trabalha de tal forma desqualificado que os melhores quadros vão sempre escolher sair daquele mundo do trabalho. Quando uma das nossas ideias seria formar um mundo do trabalho com capacidade intelectual, com um trabalhador que não se distingue, né? Esse trabalhador pode ser um excelente escritor, como por acaso escapou. O Ferreira Goulart não tem nível superior, formação técnica, e virou um grande poeta. Claro, isso aí a gente está falando de exceção,
Mas, a rigor, eu acho que o ideal de uma escola integrada e de um curso integrado é esse, é que o trabalhador possa, não seja excludente a ele a opção de se tornar um grande poeta, ele não seja expropriado dele esse direito de sonho. Mas nessa sociedade é sempre um sonho conflitante, sempre dialeticamente comprometido.